açaí aí, né? Por isso que o Júlio tem um coração tão grande, né, Júlio? Maiara que o diga. Tô brincando, gente. Vocês aceitam? Não, obrigada. Ai, gente, falando isso, eu até falei minha brincadeira aí sem graça, né, do coração tão grande, mas eu estava vendo uma reportagem que estava falando sobre o consumo de açaí e estava relacionando a isso ao, na verdade, que está tendo um aumento de doenças de Chagas por transmissão por via oral, em decorrência das pessoas estarem se alimentando de açaí, cana-de-açúcar. Não o fato de estar se alimentando, mas o fato na hora da preparação desses alimentos, que acaba que o vetor da doença tem sido triturado na hora da preparação e tal da doença, e o indivíduo acaba tendo a doença de Chagas, que ela é transmitida até por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi e tal. Então, eu estou com um pouco de receio de ficar comendo agora açaí. É verdade, eu estava vendo uma reportagem ontem que falava, né, sobre o barbeiro, a doença de Chagas. E essa doença ela pode ser transmitida de diferentes formas, como através da picada do inseto, onde ele deposita as fezes e a gente acaba se contaminando, ou através da transmissão oral, como através de alimentos, né, como o açaí. Também pode ocorrer em transfusão sanguínea e até durante a gravidez. A mãe contaminada pode passar essa contaminação para o feto, e essa é a transmissão vertical da doença. Ah, vocês falando sobre isso, eu tô até me recordando aqui. Eu estava estudando sobre isso, né? Quem descobriu essa doença foi o Carlos Chagas, né? Porque ele recém-formado em medicina, ele se integrou à equipe de Oswaldo Cruz e ele foi para o território para buscar os protozoários. Então ele achou o Trypanosoma minascense, primeiramente, e a partir de então ele começou a buscar protozoários no sangue de humanos. E aí ele descobriu o Trypanosoma cruzi no sangue de uma criança. A partir de então que ele começou a aprofundar seus estudos sobre o ciclo biológico dessa doença, sobre a transmissão. A principal forma hoje de transmissão do Trypanosoma cruzi se dá por via oral, e além disso vai ter os fatores psicológicos, fatores sociais, fatores econômicos envolvidos também, sendo que esse barbeiro pode ser atraído pela luz da maquinaria que vai triturar o alimento, e aí ele vai acabar sendo triturado, obviamente, juntamente com açaí ou com a cana-de-açúcar, como vocês mencionaram, ou até mesmo bebidas. E além disso, você vai ter aí a presença desse Trypanosoma cruzi principalmente na América Central, na América do Norte e México. Então, na verdade, houve uma mudança do perfil epidemiológico da doença, né? Porque antes nós víamos muita transmissão no caso, através do vetor, né? E da doença, o barbeiro, e hoje em dia tem sido mais por transmissão oral, pelo fato dos alimentos contaminados e tal, que acaba sendo transmitido, né? Sim, talvez principalmente também eu estava lendo sobre o desmatamento. O desmatamento de o desmatamento das florestas, né? Isso tem proporcionado a mudança do habitat do vetor para, por exemplo, locais recém-construídos, como também ligado ao estilo de vida, como casas de pau a pique, casas de barro. E tem até algumas regiões endêmicas no nosso país, a região norte, né? Tem bastante casos da doença. Isso, a Amazônia, tem vários casos. E é um assunto muito interessante, né, gente? Sim, seria bem nossa. legal. A gente podia estudar um pouco mais sobre isso. O que vocês acham? Nossa, um acho pouquinho muito do ciclo válido. biológico, Sim, com as certeza. condições clínicas que o paciente apresenta, daria até um bom artigo, né? Quem com sabe? certeza. Sim, sim. Um barbeiro infectado é capaz de transmitir em suas fezes a forma tripomastigota, que entra no hospedeiro pelo local da picada do inseto hematófago. Na corrente sanguínea do hospedeiro, o parasita invade células musculares ou é fagocitado no ambiente intracelular, assumindo a forma amastigota. Quando a célula rompe, são liberados tripomastigotas, que vão infectar novas células ou ser sugados pelo inseto hematófago, fechando o ciclo de transmissão. Além disso, existem outras formas de aquisição da doença. Por via oral, que é a grande causadora de Chagas agudo, ocorre quando o vetor silvestre é processado com alimentos como açaí não pasteurizado. Nesse caso, há inoculação de grandes quantidades de parasitas. Pode ocorrer também por transfusão sanguínea, que teve amplificação pelo processo de urbanização da doença de Chagas no Brasil e em outros países endêmicos na América Latina. Além disso, também pode acontecer de maneira vertical durante a gravidez. Os aspectos clínicos da fase aguda nos casos de transmissão vetorial são polimórficos, como infecção,
febre, aumento do volume de linfonodos, hepatomegalia, esplenomegalia e situações oligossintomáticas e inaparentes. O sinal de Romanin também é um indicativo e é caracterizado por um edema nas pálpebras de um dos olhos, sendo indolor. O conhecimento desse sintoma tornou um excelente marcador para o diagnóstico de fase aguda, permitindo o reconhecimento de maior número de casos. Outro sinal é o chagoma de inoculação, que se apresenta como uma formação cutânea pouco saliente, endurecida, avermelhada e pouco dolorosa, podendo se localizar em qualquer região do corpo, principalmente nas partes descobertas. Na fase indeterminada, a pessoa infectada possui sorologia positiva para a Trypanosoma cruzi, porém é assintomática. Apenas 30 a 40% das pessoas infectadas desenvolvem a forma crônica sintomática da doença de Chagas, podendo haver duas apresentações clássicas: o acometimento digestivo, com alguns sintomas como de disfagia e obstrução intestinal, e acometimento cardíaco, com alterações eletrofisiológicas, como arritmias, bradicardia, além de insuficiência cardíaca de diversos graus, que formam um quadro possível de cardiopatia chagásica. Na fase aguda da doença de Chagas, o diagnóstico laboratorial é baseado na observação do parasito presente no sangue dos indivíduos infectados através de testes parasitológicos diretos, como exame de sangue a fresco, gota espessa e esfregaço, sendo o teste direto a fresco mais sensível que o esfregaço corado e deve ser o método de escolha para a fase aguda. Na fase crônica da doença, o diagnóstico parasitológico direto é comprometido em virtude da ausência de parasitemia. A doença é geralmente diagnosticada por detectar IgG, que se liga especificamente ao Trypanosoma cruzi. Sendo assim, na fase crônica, o diagnóstico é essencialmente sorológico e deve ser realizado utilizando-se dois testes de princípios metodológicos diferentes. Um teste de elevada sensibilidade, ELISA com antígeno total, e outro de alta especificidade, ELISA utilizando antígenos recombinantes específicos do Trypanosoma cruzi. Em caso suspeito de transmissão congênita, é importante confirmar o diagnóstico sorológico da mãe. Se a infecção materna for confirmada, deverá ser realizado o exame parasitológico no recém-nascido. Se for positivo, a criança deverá ser submetida ao tratamento etiológico imediatamente. Os filhos de mães que apresentam a doença de Chagas com exame parasitológico negativo devem retornar entre 6 e 9 meses, a fim de realizarem testes sorológicos para a pesquisa de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi da classe IgG. Assim, se a sorologia for negativa, descarta-se a transmissão vertical. Infelizmente, menos de 10% das pessoas com doença de Chagas no continente americano são diagnosticadas, e apenas 1% das que têm a doença diagnosticada recebe tratamento parasitológico. Quanto antes ocorrer o diagnóstico, mais rápido será o tratamento e melhor a sobrevida do paciente. Durante a fase aguda, é utilizado o tratamento farmacológico com antiparasitário benzinidazol por 60 dias ou nifurtimox por 90 dias. Ambos os medicamentos são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Durante a fase indeterminada, também é utilizado o tratamento com antiparasitário. Já na fase crônica, o antiparasitário só é eficiente no seu início, de modo que com o agravo da doença é necessário o tratamento adequado para as complicações existentes, como complicações cardíacas e digestivas. A prevenção da doença de Chagas está extremamente relacionada à maneira de transmissão. Uma das medidas de profilaxia dessa doença é evitar que o barbeiro crie colônias dentro das casas através do uso de inseticidas residuais por equipe técnica habilitada. Em locais onde o barbeiro consegue entrar nas casas voando pelas frestas ou aberturas, é recomendado o uso de telas metálicas ou mosquiteiros. Além disso, é recomendado também o uso de medidas de proteção individual, como roupas de mangas compridas e repelente no período de realização de atividades noturnas, como pesca em localidades com mata. Já para a prevenção da transmissão oral, é necessário seguir todas as recomendações de boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, especialmente os consumidos in natura.
Caso seja encontrado triatomíneos nas residências, não se deve esmagar, bater, apertar ou danificar o inseto. As mãos, no momento da captura, devem ser protegidas com saco plásticos ou luva. Os insetos devem ser guardados em reservatórios plásticos com tampa de rosca para não fugirem. Ademais, insetos capturados em diferentes locais, como quarto, sala, cozinha, devem ser acondicionados em diferentes recipientes, contendo algumas informações, como o local de captura, endereço, a data e o nome da responsável pela coleta. Levando em consideração a transmissão oral, temos algumas medidas preventivas, como intensificação das ações de vigilância sanitária e inspeção em todas as fases da produção de alimentos passíveis à contaminação, com atenção especial ao lugar de manipulação de alimentos. Instalação da iluminação longe dos equipamentos de processamento do alimento para impedir a contaminação acidental por insetos que se aproximam da luz. Realização de capacitação para profissionais de educação, informação e comunicação e para manipuladores de alimentos. Além disso, é importante ressaltar que o congelamento ou resfriamento de alimentos não impede a transmissão oral por Trypanosoma cruzi. O que evita é o cozimento superior a 45 graus Celsius, a pasteurização e a liofilização. Atualmente, instituições de pesquisa vêm desenvolvendo aplicativos gratuitos para o reconhecimento de triatomíneos. A Fiocruz Minas Gerais criou um aplicativo gratuito para a identificação dos mesmos, que é chamado de TriatoK. Nele, a pessoa responde as perguntas sobre aspectos visíveis do inseto a ser identificado. Dessa forma, ocorre um processo de eliminação através das perguntas que diminui as possibilidades, podendo chegar ao gênero do animal e a um pequeno número de espécies dentro desse gênero, possuindo grande importância nas atividades de vigilância. A notificação possibilitaria conhecer a distribuição, a magnitude, a tendência da doença e a identificação dos fatores de risco, condicionantes sociais, econômicos e ambientais, com o objetivo de subsidiar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades de prevenção e controle.